Desde o começo da sua jornada, Deus tem olhado para você, guiando cada passo, mesmo aqueles que você achou que eram erros. A palavra diz que os planos do Senhor permanecem para sempre. E hoje você está aqui porque não é por acaso, é propósito divino. O Espírito Santo começa a mover sua mente para algo maior, algo que talvez você nem consiga explicar ainda, mas já sente no coração. E eu quero que você receba esta mensagem como um sinal direto do céu. Nada vai te parar quando Deus decide te levantar. Antes de começarmos essa jornada espiritual e mental, inscreva-se agora no canal, porque cada vídeo aqui é um alimento para a sua fé e para a sua transformação. A sua virada começa quando você reconhece que não é pela força humana, mas pelo poder de Deus que age dentro de você. Napoleon Hill estudou homens que transformaram sua vida por meio da fé aplicada, e Bob Proctor ensinou que a mente alinhada com o Criador se torna ilimitada. Mas toda sabedoria verdadeira vem da palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando você une disciplina mental, espírito desperto e alinhamento com Deus, nada, absolutamente nada, pode interromper aquilo que Ele decidiu realizar na sua vida. Talvez você tenha enfrentado quedas, perdas, frustrações e portas fechadas, mas saiba que isso não prova fraqueza, prova preparação. Deus permite processos para formar guerreiros espirituais, não vítimas. O que hoje parece atraso, na verdade, é o terreno que Ele está nivelando para te impulsionar. O inimigo tentou te fazer acreditar que você estava sozinho, mas a verdade bíblica é clara. O Senhor é quem vai adiante de ti. Você tem sido guiado por uma mão invisível que nunca falha. E quando você decide renovar sua mente, como diz Romanos 12:2, algo sobrenatural começa a acontecer. Jesus não veio apenas para salvar sua alma. Veio para libertar sua mente, quebrar cadeias, restaurar identidade e abrir caminhos onde não havia nenhum. Napoleon Hill dizia que o maior poder do ser humano é a capacidade de pensar. Mas a Bíblia já dizia antes: como o homem pensa em sua alma, assim ele é. A verdadeira virada começa quando você pensa em alinhamento com Deus. Se neste momento você está sentindo algo despertar dentro de você, pare e escreva nos comentários: eu recebo minha virada. Isso ativa sua fé, seu compromisso e sua nova identidade espiritual. A vida te treinou para sobreviver, mas Deus está te treinando para vencer. Existe uma diferença profunda entre lutar pela vida e caminhar com propósito. Quando Deus entra na frente, o impossível se curva, o improvável se organiza e o que parecia distante começa a se aproximar da sua realidade. Você foi criado para mais, e esta mensagem é a confirmação que seu espírito estava esperando. Você vai perceber ao longo deste roteiro que tudo aquilo que te paralisava estava apenas na mente. Os bloqueios, as dúvidas, as inseguranças, todos eles caem por terra quando você se enxerga como Deus te enxerga, forte, capaz, preparado, sustentado pela graça e pelo favor divino. Não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Essa é a base da sua virada. Esse é o fundamento que nada pode derrubar. E enquanto avançamos, quero que você lembre que a fé não é emoção, é convicção. Fé não é sentir, é saber. Saber que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê nada mudando por fora. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. A Bíblia chama de caminhar por fé e não por vista. Quando você vive por esse princípio, sua vida se torna inabalável. Você está entrando em uma nova estação, um tempo de restauração, clareza mental, força emocional e direção espiritual. Deus está abrindo caminhos no deserto e você começará a enxergar oportunidades onde antes só via bloqueios. Não é exagero, é propósito. A virada acontece quando você alinha mente, espírito e ação. E tudo isso começa agora. Antes de seguirmos, deixe nos comentários: eu estou pronto para minha virada. Isso sela espiritualmente a sua decisão
e honra o que Deus está iniciando hoje na sua vida. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal Fé que Multiplica. Você vai entender que cada palavra aqui é uma ferramenta divina para a sua expansão espiritual, emocional e financeira. Caminharemos juntos, sob a luz da palavra e com a sabedoria dos maiores mentores de mentalidade da história, sempre com Deus acima de tudo. Quando Deus decide despertar alguém, ele começa pela mente. Nada muda por fora antes de mudar por dentro. A Bíblia afirma que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e isso significa que ele ilumina primeiro sua consciência, seus pensamentos, sua visão interior. Napoleon Hill dizia que toda grande transformação nasce de uma ideia dominante, e quando essa ideia é gerada por Deus, nenhum ataque espiritual pode destruí-la. Você está vivendo exatamente esse momento, o início de uma nova consciência espiritual, emocional e mental. Você talvez tenha passado anos acreditando que era fraco, limitado, incapaz ou destinado ao fracasso, porque o mundo moldou sua identidade pelas circunstâncias. Mas a palavra de Deus revela outra verdade. Você foi criado em força, coragem e propósito eterno. Não importa o que disseram, não importa quem tentou te diminuir, não importa quem desistiu de você. Deus nunca desistiu. Ele enxerga sua capacidade mesmo quando você só vê suas falhas. Assim como Paulo ensinou, quando estou fraco, então é que sou forte. Porque a força de Deus se aperfeiçoa justamente nas áreas onde você se sente incapaz. O inimigo tentou te convencer de que você não tinha poder, mas Jesus já declarou: eis que vos dei autoridade. Isso significa que você não é vítima das circunstâncias. Você é herdeiro espiritual de promessas. Napoleon Hill chamava isso de o poder do propósito definido. Mas a Bíblia sempre falou sobre isso. Quando você sabe quem é em Deus, nada te paralisa. Quando você entende sua identidade, as amarras se rompem, a dúvida perde a força, o medo perde a voz. Você se levanta como quem sabe que o céu está ao seu lado. E quando essa revelação entra no coração, tudo se renova. De repente, aquilo que te paralisava já não te assusta mais. As críticas já não te ferem. As quedas já não te definem. Você começa a perceber que Deus usou cada dor para te fortalecer, cada atraso para te preparar e cada silêncio para te ensinar. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui o que você gostou, o que você não gostou e até o que você não entendeu. Nada foi perda, tudo foi preparo. Se essa palavra está confirmando algo dentro de você, escreva nos comentários: eu vejo o que Deus está fazendo. Isso ativa sua fé e honra o mover espiritual sobre sua vida. Agora sua jornada muda de direção. Você deixa de apenas sobreviver e começa a construir. Você deixa de apenas reagir e passa a criar. Deus começa a soprar inspiração, clareza, ideias, decisões novas. É assim que Ele transforma vidas, muda a visão, depois muda a realidade. Jesus disse: a lâmpada do corpo são os olhos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Traduzindo, quando sua visão muda, sua vida inteira muda. Napoleon Hill chamava isso de clareza mental. A Bíblia chama de olhos iluminados. E a partir daqui, você vai sentir algo diferente, uma paz profunda, aquela que excede todo o entendimento. Não importa o caos ao redor. A paz que vem de Deus é um escudo mental. Ela te protege contra pensamentos de derrota, ansiedade, medo e autossabotagem. Bob Proctor dizia que a mente treinada em paz cria prosperidade, mas o Espírito Santo já ensinava isso desde sempre. A paz de Cristo governe o vosso coração. Onde há paz, há direção. Onde há paz, há sabedoria. Onde há paz, há avanço. Com essa nova força interior, você vai notar que seus padrões antigos começam a perder poder. A procrastinação enfraquece, a insegurança diminui, o medo fica pequeno,
A fé cresce. O Espírito Santo levanta dentro de você uma ousadia que não vem do ego, mas da convicção de que Deus está te guiando. E quando Deus guia, o caminho se abre. Mesmo que pareça impossível, Ele cria saída onde não existe. Ele abre portas que ninguém pode fechar. E quando você aceita essa força, seu comportamento muda. Você se torna mais intencional, mais disciplinado, mais consciente do valor da sua vida. É como se uma nova energia espiritual tomasse conta de você. Napoleon Hill dizia que a disciplina cria liberdade. A Bíblia diz: o Senhor te ensinará o caminho em que deves andar. Quando espírito e disciplina andam juntos, você se torna imparável. Nada te detém, porque Deus está à frente. Antes de continuar para o próximo bloco, deixe nos comentários: Deus é a minha força. Isso sela espiritualmente sua decisão de caminhar com Ele em primeiro lugar. Quando Deus decide abrir os olhos de alguém, Ele muda tudo. O passado ganha sentido, o presente ganha direção e o futuro ganha esperança. A palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento, e isso inclui o conhecimento espiritual e mental. Quando você começa a enxergar como Deus enxerga, você deixa de ser controlado pelo que vê no natural e passa a ser guiado pelo que acredita no espiritual. Napoleon Hill dizia que a visão é o primeiro passo da realização, mas a Bíblia sempre ensinou que sem revelação o povo se perde. Hoje, Deus está trazendo revelação à sua vida. Esse despertar faz você olhar para si mesmo com mais clareza. Você começa a perceber que aquelas vozes que diziam que você não era capaz nunca vieram de Deus. Ele sempre falou o contrário: eu sou contigo. Quando você entende isso, uma transformação começa dentro de você. Sua autoestima se alinha com sua identidade espiritual. Você se vê como filho, não como derrotado, como guerreiro, não como vítima. Bob Proctor dizia que a verdadeira mudança acontece quando você muda o conceito que tem de si mesmo. Mas a Bíblia já dizia antes: vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. E quando Deus abre sua visão, Ele revela também que muitas das batalhas que você enfrentou não eram para te destruir, mas para te fortalecer. Há proteção escondida nos atrasos, sabedoria escondida nos silêncios e crescimento escondido nas dores. Nada foi em vão. Você passou por processos que te moldaram para um nível maior. Napoleon Hill chamava isso de a lição disfarçada dentro da adversidade. A palavra confirma: todas as coisas cooperam para o bem. Até as coisas que você não entende ainda. Essa nova clareza te liberta de uma prisão invisível, a prisão dos pensamentos limitantes. O inimigo tenta prender a mente antes de prender a vida, porque ele sabe que uma mente livre em Deus é uma vida imparável. Por isso a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da mente. Quando sua mente se renova, suas decisões mudam, seu comportamento muda, seu pensamento cresce. Você começa a caminhar com a certeza de que Deus está abrindo portas e preparando caminhos. Nada te segura, porque o próprio Deus te conduz. Se essa verdade está falando ao seu coração, escreva nos comentários: meus olhos estão abertos em Deus. Isso declara ao espiritual que você está alinhado com a visão divina. Depois desse despertar, algo profundo acontece. Você começa a perceber oportunidades onde antes via obstáculos. Deus te mostra conexões, ideias, inspirações, estratégias. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda verdade. Isso inclui verdade espiritual, emocional e também prática. Bob Proctor dizia que as pessoas prosperam quando expandem sua consciência. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria aos que pedem. Quando sabedoria e consciência se juntam, o impossível começa a se tornar provável. A partir daqui, a ansiedade perde força. Quando você entende que Deus está na frente, você para de correr sem direção e começa a andar com propósito. Aquilo que antes tirava sua paz, agora perde poder.
Você descansa não porque está tudo resolvido, mas porque sabe que Deus está resolvendo. Napoleon Hill repetia que a calma é uma marca de grandes líderes. E Jesus ensinou que a paz verdadeira não vem do mundo, mas dele. Quando essa paz governa seu coração, nada te derruba. Essa clareza também revela algo importante. Você estava carregando pesos que Deus nunca pediu para carregar. Culpa, medo, cobrança, comparação. Tudo isso cai por terra quando você percebe que Deus te chama pelo nome, não pelos erros. Ele te conhece, Ele te ama e Ele te capacita. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Isso significa que Ele não vai parar no meio do caminho. Ele vai até o fim com você. E quando essa luz entra na sua vida, sua postura muda. Você passa a viver com mais fé, mais confiança, mais coragem. Você não fica mais travado pelo que não sabe, porque confia naquele que sabe tudo. Napoleon Hill dizia que a fé transforma a mente humana em um ímã para oportunidades. Mas a palavra diz que a fé agrada a Deus, e Ele recompensa aqueles que o buscam. Uma fé viva, ativa e prática te torna imparável. Antes de avançarmos, deixe nos comentários: Deus abriu minha visão. Isso sela espiritualmente esse novo nível na sua vida. Quando Deus decide te levantar, Ele começa a enviar uma força invisível para te sustentar. Essa força não vem da motivação humana, não vem da autoconfiança, não vem do ambiente. Ela vem diretamente do Espírito Santo. A palavra diz que não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Isso significa que sua vitória não depende apenas do que você faz, mas do que Deus coloca ao seu redor, dentro de você e à frente de você. Napoleon Hill falava de um poder maior que o próprio indivíduo, mas nós sabemos, esse poder é Deus agindo. Às vezes, você nem percebe, mas Deus já te livrou de caminhos que pareciam bons, mas teriam destruído você. Ele fechou portas para proteger sua missão. Ele interrompeu relacionamentos para preservar seu destino. Ele tirou pessoas do seu ciclo para te preparar para o que Ele quer construir. A Bíblia é clara. O Senhor firma os passos daquele que nele se agrada. Bob Proctor dizia que a vida tem um fluxo natural quando você está alinhado com sua essência. Mas a Bíblia vai além. Existe um fluxo espiritual quando você está alinhado com o propósito de Deus. E quando Deus entra na direção, algo extraordinário acontece. Até as coisas que parecem contrárias trabalham a seu favor. O atraso vira proteção. A dificuldade vira treinamento. A espera vira preparação. O que parecia perda vira plataforma. O que parecia ferida vira experiência espiritual. Deus transforma dor em destino. A palavra diz: o que para mim era perda, considerei como ganho. Isso não é teoria. É a maneira como Deus opera nos bastidores da sua vida. Esse mover invisível também começa a alinhar a sua mente. Você percebe que pensamentos negativos perdem força. Aqueles padrões que te sabotavam já não têm mais domínio. Você se torna mais consciente do que pensa, sente e declara. Napoleon Hill dizia que o pensamento é a semente da vitória ou da derrota. Mas a Bíblia ensina que devemos tomar cativo todo pensamento e torná-lo obediente a Cristo. Quando você faz isso, sua mente se torna um campo fértil para a vitória. Se isso está fazendo sentido no seu coração, escreva nos comentários: Deus está me fortalecendo por dentro. Esse ato é espiritual e ativa seu compromisso com a mudança. À medida que Deus te fortalece, você percebe que sua fé não é mais frágil. Ela se torna madura, estável, consistente. Você começa a confiar não apenas quando tudo está bem, mas também quando está difícil. Essa maturidade espiritual é o que faz você se tornar imparável. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que você espera, não das que você vê. Bob Proctor dizia que a fé é a habilidade de acreditar no invisível.
Jesus sempre ensinou que a fé move montanhas. Quando você une isso à disciplina mental e à direção divina, nenhuma montanha permanece. Esse fortalecimento também traz uma mudança na sua maneira de agir. Você começa a tomar decisões mais ousadas, porém guiadas. Você não age mais pelo medo, pela opinião dos outros ou pela dúvida. Age pela convicção espiritual. Napoleon Hill dizia que pessoas de sucesso possuem decisão rápida e firme. A Bíblia já dizia muito antes: seja forte e corajoso. Essa combinação, fé, coragem e ação, cria um fluxo de crescimento na sua vida que ninguém pode interromper. E quando Deus te levanta, Ele também te conecta às pessoas certas. Ele envia oportunidades, alianças, portas, recursos e ideias que você não conseguiria sozinho. Ele coloca pessoas que te fortalecem, não que te drenam. Bob Proctor falava sobre o poder do ambiente mental. Já a Bíblia nos ensina sobre o cordão de 3 dobras e sobre o valor da comunhão. Quando Deus junta propósitos, Ele acelera destinos. Essa força invisível também te protege. Muitas vezes você nem percebe os livramentos espirituais que acontecem ao longo dos seus dias. Situações que poderiam te destruir simplesmente não se cumprem porque Deus colocou sua mão. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Isso significa que você não anda sozinho, não luta sozinho, não enfrenta processos sozinho. Existe uma proteção divina que te cerca. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais essa força aumenta. Ela te dá resiliência, discernimento, sabedoria, paz e direção. Você começa a andar com propósito, falar com propósito e decidir com propósito. Nada te segura porque o céu te sustenta. Antes de avançarmos, declare nos comentários: eu caminho na força de Deus. Isso sela sua jornada para o próximo nível espiritual. Há momentos na vida em que Deus começa a inquietar o seu espírito porque Ele sabe que você já cresceu demais para o ambiente onde está. Assim como Ele tirou Abraão da terra da sua parentela, às vezes Deus precisa tirar você de ambientes, hábitos, rotinas e padrões que já não combinam com o que Ele quer fazer. O rompimento começa quando Deus diz: sai, mesmo quando você não sabe exatamente para onde. Napoleon Hill dizia que a mudança começa com decisão, mas a Bíblia nos mostra que a mudança verdadeira começa com obediência. Deus está te chamando para algo maior. Esse processo mexe profundamente com a alma. Você sente uma mistura de ansiedade e esperança, de medo e fé, de dúvida e coragem. E isso é normal. Até Moisés hesitou na hora de romper. Até Gideão duvidou. Até Jeremias disse que era jovem demais. Deus não escolhe os prontos, Ele prepara os escolhidos. Você está nesse momento. Deus está mexendo nas estruturas antigas da sua vida para construir algo novo sobre você. Bob Proctor dizia que é no desconforto que nasce a expansão. A Bíblia chama isso de poda, mas é para que você dê mais frutos. Você começa a perceber que aquilo que antes te satisfazia já não te completa. As conversas mudam, os ambientes mudam, seus pensamentos mudam. Você deseja mais profundidade, mais propósito, mais conexão com Deus. Isso não é crise, é crescimento. É o Espírito Santo te afastando do que te estagnava. Napoleon Hill falava do salto quântico da consciência, mas a Bíblia chama de novo nascimento, uma transformação que acontece de dentro para fora. Deus está te chamando para esse novo nível. O rompimento também revela o que estava escondido. Deus começa a tirar máscaras, cortar vínculos tóxicos, abrir seus olhos para pessoas que não torciam por você e fortalecer conexões com quem realmente soma. Jesus disse que toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Quando Deus te leva para o novo, Ele revela o que estava oculto no velho. Isso dói, mas liberta. Isso inquieta, mas cura. Isso expõe, mas prepara. Você não perde nada. Você só se livra do que bloqueava seu destino.
Se isso está falando com você, declare nos comentários: Deus está me tirando do antigo. Essa frase profética confirma ao espiritual que você aceita o novo que Deus está trazendo. Quando Deus inicia esse rompimento, Ele também começa a derramar coragem sobre sua vida. Ele te lembra que você não anda sozinho. Ele te lembra que Ele é o seu pastor, o seu escudo, o seu provedor. A palavra diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Napoleon Hill ensinava que coragem e fé são a base de qualquer conquista, mas Deus ensina que coragem verdadeira vem da presença dEle. Quando você se apoia em Deus, nenhum gigante te intimida. O rompimento também traz clareza. Você começa a entender por que determinadas coisas não deram certo, por que você não conseguiu ficar em certos lugares, por que Deus fechou certas portas. Ele não estava te negando, estava te protegendo. Ele não estava te atrasando, estava te alinhando. Bob Proctor dizia que nada muda até que você mude, mas a Bíblia diz que Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. É Ele quem te move. E com a clareza vem uma força nova. Você sente energia espiritual para retomar projetos, levantar sonhos, disciplinar sua mente, cuidar de si, buscar sabedoria. Tudo começa a fluir. Isso é o Espírito Santo ativando dons, talentos e direção. Napoleon Hill observou que grandes homens ficavam imparáveis quando encontravam seu propósito. A Bíblia confirma que, onde há visão, o povo prospera. E agora, Deus está te dando visão. O rompimento também quebra cadeias emocionais. Deus te liberta do medo de não ser suficiente, da dúvida que te paralisava, da culpa que te prendia, dos traumas que te limitavam. Ele cura lugares da alma que você nem sabia que estavam feridos. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta não é apenas informação, é revelação. E você está recebendo isso agora. Antes de seguirmos, declare nos comentários: eu aceito o novo de Deus. Essa declaração abre o caminho espiritual para o próximo nível. Quando Deus derrama a unção de avanço sobre a sua vida, Ele te leva a lugares onde sua própria força jamais te levaria. Essa unção não depende de oportunidades humanas, de conexões terrenas ou de reconhecimento externo. Ela vem diretamente da mão de Deus, que abre caminhos onde não existe estrada. A palavra diz: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Napoleon Hill dizia que as pessoas de visão avançam mesmo quando não têm recursos. A Bíblia revela que quem avança com Deus nunca anda sozinho, porque é Ele quem prepara o terreno. Essa unção também traz velocidade espiritual. Aquilo que demorava anos começa a acontecer de forma acelerada. Portas que estavam emperradas se destravam. Ideias que estavam apagadas reacendem. Relacionamentos certos começam a aparecer. Não é sorte, é propósito. Bob Proctor chamava isso de o movimento da energia, mas a Bíblia já ensinava que não é por força nem por poder, mas pelo Espírito. Quando Deus sopra, nada pode impedir o avanço. A unção de avanço te dá uma coragem que não é natural. Você começa a se mover em fé, não porque sente, mas porque confia. A Bíblia diz: os justos viverão pela fé. Napoleon Hill observou que os maiores visionários agiam mesmo sem garantias externas. Mas Jesus ensinou que a verdadeira coragem vem de saber que Deus está contigo todos os dias até o fim. Essa certeza te dá ousadia, foco, constância e força emocional para continuar. E quando essa unção se manifesta, sua mentalidade muda completamente. Você deixa de se ver como alguém que luta para sobreviver e começa a se ver como alguém escolhido para conquistar. É como se Deus limpasse seus olhos espirituais e você finalmente enxergasse seu valor, sua identidade e sua missão. A palavra diz que você é cabeça e não cauda. Napoleon Hill dizia que a vitória começa com a visão interna. Deus diz que a vitória começa no espírito.
Se essa palavra está queimando no seu coração, escreva nos comentários: Deus está me fazendo avançar. Esse ato profético ativa sua fé e declara ao espiritual que você aceita o mover de Deus. Quando você entra nessa unção, você percebe que já não teme o amanhã. O medo perde força, a ansiedade diminui, a insegurança se desfaz. Não porque tudo ficou fácil, mas porque agora você sabe que Deus está na direção. A Bíblia diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Bob Proctor dizia que a mente treinada elimina o medo. Mas a Bíblia ensina que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. E é esse amor que está te impulsionando. A unção de avanço também redefine sua relação com o passado. O que antes era peso, vira aprendizado. O que antes era culpa, vira cura. O que antes era trauma, vira testemunho. Você entende que Deus não desperdiça nada. Tudo o que você viveu, Ele transforma em autoridade espiritual. Napoleon Hill falava que cada derrota carrega uma semente de vitória equivalente. A Bíblia diz que Deus transforma maldição em bênção, e Ele está fazendo isso agora. Com essa unção, você começa a se mover em lugares espirituais mais elevados. Sua oração se aprofunda, sua sensibilidade ao Espírito Santo aumenta, sua visão se expande, sua fé amadurece. A Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias. Bob Proctor chamava isso de elevação de consciência. Mas nós sabemos que é o próprio Deus te levantando para um nível onde o inimigo não consegue te alcançar. Essa unção também abre portas de sabedoria. Você se torna mais estratégico, mais consciente, mais alinhado. Deus te mostra caminhos que você jamais enxergaria sozinho. Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Isso inclui decisões financeiras, emocionais, profissionais e espirituais. Napoleon Hill dizia que a sabedoria é o maior ativo, mas a Bíblia revela que a sabedoria vem do alto, e quando ela vem, nenhum erro te derruba. E por fim, quando a unção de avanço repousa sobre você, ninguém pode impedir o que Deus vai fazer. Nenhum ataque prospera, nenhuma palavra contrária se mantém, nenhuma porta permanece fechada, nenhum gigante permanece de pé. O céu está movendo as peças a seu favor, e a glória de Deus será vista na sua vida. Antes de avançarmos, declare nos comentários: eu entro no avanço de Deus. Chega um momento na jornada espiritual em que Deus não apenas restaura, fortalece ou prepara, Ele libera o decreto final. Agora você avança, agora você rompe, agora você vive aquilo para o qual eu te criei. Esse é o momento em que a palavra se cumpre e o propósito se manifesta. A Bíblia diz: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Napoleon Hill dizia que existe um ponto de virada que divide a vida de uma pessoa em antes e depois. A Bíblia chama isso de tempo determinado. Você chegou nesse tempo. Esse momento não depende mais de como você se sente ou do que você enxerga ao redor. Depende apenas do que Deus já decidiu sobre você. E Ele decidiu te levantar. Ele decidiu te prosperar. Ele decidiu te fortalecer. Ele decidiu te conduzir. Ele decidiu mudar sua história de dentro para fora. Jesus disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Napoleon Hill falava de um poder interior que transforma tudo. Mas nós sabemos que esse poder é o Espírito Santo habitando em você. Quando Deus declara a virada, Ele desata nós espirituais que vinham te prendendo há anos. Ele rompe ciclos de fracasso, de medo, de escassez, de atraso. Ele desfaz palavras negativas, maldições familiares e traumas que tentavam ditar seu futuro. A palavra garante: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bob Proctor dizia que você só avança quando rompe os paradigmas. A Bíblia revela que é a verdade de Deus que quebra todas as correntes invisíveis. A sua virada começa com libertação. E quando Deus libera o novo tempo, Ele também te dá sinais.
Sinais internos, sinais externos, sinais espirituais. Você sente uma paz que não fazia sentido, uma força que você não tinha antes, uma clareza que nunca havia experimentado. Tudo isso é Deus te preparando para andar em um nível onde nada mais te detém. A Bíblia diz: Eis que faço novas todas as coisas.